Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou corrigir um exercício envolvendo aplicações das leis de Newton. O enunciado diz o seguinte: o dispositivo mostrado no esquema abaixo é chamado máquina de Atwood e pode ser usado para estudar a queda dos corpos. Os corpos suspensos em cada extremidade do fio ideal têm massas de 6 kg e 4 kg. Considere que a aceleração gravitacional tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O módulo é o valor. As duas perguntas são as seguintes: se os corpos são abandonados, qual é a aceleração que eles adquirem? E a letra B, qual é a tração no fio durante o movimento dos corpos? Muito bem, eu fiz um esquema aqui na sequência, do que é essa máquina de Atwood. A máquina de Atwood, na verdade, é uma roldana, e de modo que nessa roldana, nas extremidades do fio que passa pela roldana, há duas massas, no caso, uma massa de 6 kg e uma massa de 4 kg. Na massa de 6 kg aparece um peso, E na massa de 4 kg também aparece o peso, porque esses corpos estão próximos do campo gravitacional terrestre. Eu chamei a massa de 6 kg de massa A e a massa de 4 kg de massa B. Por isso que eu coloquei PA e PB. É o peso do bloco A e o peso do bloco B. Ok? Essa letra T que está aparecendo aí é a tensão no fio. Toda corda, fio esticado, vai aparecer uma força chamada de tensão. Para calcular o peso de um objeto, nós temos que lembrar que eu tenho que multiplicar a massa pela gravidade. A massa do bloco A vale 6 e a gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 10, eu obtive 60. E por que eu calculei o peso do bloco A? Porque o movimento vai se dar no sentido do bloco A. Quando esse sistema entrar em movimento, o movimento vai se dar no sentido do corpo A, da massa A, que é a maior. Para resolver esse tipo de problema, como ele pediu o valor da aceleração adquirida pelo sistema, eu tenho que criar equações que vão descrever esse movimento. E para isso nós temos que analisar os corpos separadamente. Eu vou analisar o corpo A primeiro e depois vou analisar o corpo B. O que é esse analisar? É construir uma equação que vai falar como que vai dar o movimento do bloco A e o movimento do bloco B. Então vamos começar pelo bloco A. Eu peguei assim, qual que é a força responsável por fazer o corpo A se movimentar? É o peso do bloco A. Tem alguma força resistindo a esse movimento? Tem, a tensão na corda. Então eu coloquei aqui, o peso do bloco A menos a tensão é igual a massa A sendo acelerada. Estou aplicando a segunda lei de Newton. Força é igual massa vezes aceleração. Qual que é a força que é responsável por fazer o bloco A se movimentar? É o peso dele, o peso do bloco A. Há uma força contrária, que no caso é a tensão. Então, peso menos a tensão é igual massa A sendo acelerada. Ok, então construí a equação do bloco A. Agora vamos ver a equação do bloco B. Qual que é a força responsável por fazer o bloco B se movimentar? No caso é a tensão. Por quê? A força peso atua, só que a força que faz com que o bloco B se movimente é a força de tensão, porque o bloco B vai subir e o bloco A vai descer. Então, se o movimento é para cima, a força que está fazendo com que o movimento aconteça efetivamente é a tensão. Então, por isso que ficou tensão menos o peso B é igual a massa B sendo acelerada. Vejam que o bloco A desce e o bloco B sobe. Então, se o bloco B está subindo, é a tensão que puxa e o peso que retarda esse movimento, que resiste a esse movimento. Agora, no bloco A, não. É o peso que puxa e a tensão que resiste. Então, temos que analisar separadamente e observar em qual sentido de movimento está acontecendo o movimento dos blocos. Muito bem, então está construídas as duas equações dos blocos. E agora eu fiz um traço e eu vou somar essas duas equações. Vejam que a tensão na equação de cima com a tensão na equação de baixo podem ser canceladas. E eu fiquei com PA menos PB. Então, o peso A menos o peso B é igual. Somei massa A sendo acelerada mais massa B sendo acelerada.
Quanto que vale o peso do bloco A? Vale 60. Quanto que vale o peso do bloco B? Eu não fiz a continha aqui, mas vale 40. Ó. Se a massa é 4 e a aceleração gravitacional é 10, 4 vezes 10 deu 40. Então, o peso do bloco A 60, peso do bloco B 40. É igual. Aqui, pessoal, dessa linha aqui para cá, eu fatorei. Na matemática há um recurso chamado fatoração, onde se eu tenho aceleração aqui e aceleração aqui é a mesma aceleração, eu posso evidenciá-la. Eu posso deixar ela evidenciada. Então, eu fiz massa A mais massa B, entre parênteses, vezes aceleração. Que se eu multiplicar massa B vezes A e massa A vezes A, eu vou voltar em cima, né? Só para facilitar os cálculos. Então, ó, 60 menos 40 é igual. Quanto que vale a massa A? 6. Quanto que vale a massa B? 4, né? Que ó, está no sistema. Vezes a aceleração. 60 menos 40 deu 20, que é igual. 6 com 4 deu 10. 10A. Eu não quero saber o valor do A? Né? A é igual 20 dividido por 10. Por que 20 por 10? Porque o 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 20 por 10, eu obtive 2 metros por segundo ao quadrado. É o valor da aceleração do sistema e dessas duas massas. O que significa 2 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo que passa, o sistema aumentará a sua velocidade em 2 metros por segundo. Aí aqui eu coloquei o peso, né, do bloco de 4 kg sim, ó. Né, peso é massa vezes gravidade, 4 vezes 10 deu 40. Então eu tenho o peso do bloco A e o peso do bloco B, que no caso é 60 e 40. Peso de um corpo eu faço massa vezes gravidade. Pessoal, nessa parte aqui, se alguém ficar com dúvidas, deixe nos comentários para a gente poder auxiliar vocês. Então, calculamos o valor da aceleração. Ele quer também o valor da tensão na corda. Para calcular o valor da tensão na corda, é só você pegar qualquer uma das equações. Né? Eu não fiz duas equações do movimento dos blocos, ó. Né? Eu fiz a equação do bloco A e fiz a equação do bloco B. Eu vou pegar a equação do bloco A, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, PA menos T é igual massa ácida acelerada. Eu peguei essa equação aqui. Se eu pegar a equação de baixo e substituir, tem que dar o mesmo valor. Então eu vou fazer com a equação do bloco A e você pode fazer com a equação do bloco B e verificar se os resultados batem. Se não bater, há algo errado. Então, peso A, peso do bloco A menos T é igual massa ácida acelerada. O peso do bloco A vale 60, a tensão estou procurando é igual a massa do bloco A vale 6 e a aceleração vale 2. Nós encontramos na letra A, nós encontramos a aceleração 2, não foi? Nós acabamos de encontrar a aceleração 2. Então ficou 60 menos T igual 6 vezes 2, que dá 12. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 60 para o outro lado da igualdade, né? Ficou menos T igual 12, o 60 está mais, veio menos, equação de primeiro grau. Como eu quero encontrar o valor da tensão, eu não posso deixar negativo, multipliquei por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo. Então a tensão é igual, né? A tensão está menos, ficou mais, o 12 está mais, ficou menos, e o 60 está menos, ficou mais. Né? Lembrando que multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal de todo mundo. Então a tensão é igual, eu devo 12, pago 60, fico com 48. Né? Aqui, ó, menos 12 mais 60, imagina, eu estou devendo 12 reais e entrego 60 reais para a pessoa, ela vai me dar um troco de 48. Aqui eu fiz a conta com dinheiro, mas é só para a gente poder raciocinar melhor. No caso é 48 newtons, que é a força de tensão. Ok? Então foi esse vídeo, essa dica para vocês, espero ter contribuído. Pausem, anotem, dúvida deixem nos comentários e até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado.